Luiz Melodia é um artista único. Além de um poeta extraordinário, ele também era dono de uma das vozes mais lindas e especiais da nossa música brasileira. Ele pegava rock, soul, blues, samba, misturava tudo e sabe o que dava como resultado? Algo inexplicável, singular. Eu não queria que ninguém me domasse. Existiu muitas, inúmeras tentativas de encaixotamento social, político, cultural. Em troca, a gente tem esse patrimônio brasileiro chamado Luiz Melodia. E é óbvio que essa história tinha que chegar às telas de cinema. As diretoras Alessandra Dorgan e Patrícia Palumbo se juntaram para fazer o ótimo documentário Luiz Melodia, do Coração do Brasil, que chega agora aos cinemas. Patrícia trouxe para nós uma entrevista que ela tinha do Luiz, de 2 horas e meia, por aí, ele tinha dado para ela uma entrevista em áudio só para o livro dela, Vozes do Brasil, em 2001, né, Paty? 2001 eu gravei, 2002 o livro saiu, que é esse livro aqui, ó. Ó, Melodia aquizinho. Eles falaram sobre tudo, sobre processo criativo, espiritualidade, trajetória, origem, né, a relação dele com o pai, com tudo isso. E as questões que também eram questões tendão, né, para ele, né, a relação com o mercado fonográfico, a forma como muitas vezes ele vinha sendo silenciado ali, né, ao longo da carreira. E aí a gente chegou à conclusão que o Luiz precisava contar a própria história, ele mesmo, que ele tivesse essa oportunidade de contar e que fosse biográfico, mas que também é autobiográfico dele, né? De um trabalho de escuta mesmo, que ele pudesse contar pra gente a própria história, mesmo não estando mais aqui. Esse nosso encontro, né, a Alessandra e eu, foi muito incrível, porque eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Mesmo quando ele estava vivo, cada vez que a gente se encontrava para uma entrevista, a gente ficava fazendo listas de canções que ele gostaria que fossem gravadas por outras pessoas. Na própria entrevista, que isso foi em 2001, ele falava: eu queria, por exemplo, que aquela moça do I Love You gravasse uma música minha, né? Estava falando de Marisa Monte, que estava com Amor, I Love You estourando nas paradas. E quando a gente vê, de fato, tem pouquíssima gravação da obra dele. E quando a gente conversou nessa hora depois da morte do Luiz, eu falei, bom, é o jeito então de fazer esse tributo, só que de um jeito mais forte, né? Porque o audiovisual, o cinema, contar uma história e colocar numa tela grande para as pessoas se emocionarem da maneira como se emocionam quando assistem esse filme. A Lê estava falando sobre o fato dele ter sido silenciado pela indústria fonográfica, e eu sinto que o Luiz, ele se coloca, e também é colocado hoje em dia, como um artista invisibilizado, né? Há uma invisibilização, tanto com relação à própria pessoa, né, persona do Luiz, quanto à sua obra, né? E daí, isso é colocado, inclusive, por ele mesmo, contado nos trechos que vocês colocam, e eu queria saber, então, a partir desse material de pesquisa que vocês começaram falando, se essa invisibilização também afetou o material de pesquisa, né? De cobertura ou por falta de imprensa, enfim, de alguma forma, por favor. Passando agora com a sua pergunta, por exemplo, né, quando a gente começa ali a visualizar a trajetória dele, e quando eu fui pensar o arco mesmo, qual que vai ser esse mote, qual que é, da onde a gente está indo para onde a gente vai, tem um momento ali que é o início de carreira dele, né, que é muito forte ali os encontros que acontecem entre Torquato Neto, o Ali Salomão, que sobem para o morro, ele que desce para o asfalto, que fazem essa ponte entre ele e Caetano, e Gal, e Bethânia, e esse Big Bang que eu estou chamando, que é esse momento em que ele surge mesmo, artisticamente para o Brasil. Ali a gente teve muita dificuldade de localizar esses momentos de Luiz com Torquato, Luiz com Ali, Luiz com Bethânia, na época do drama, por exemplo, Luiz com Gal. A gente tem materiais mais recentes e que não tem tanto charme, né? Já anos 90, ele já mais velho, já consolidado, programas de TV deles juntos, mas aquele momento e aquela cena, a gente não tem ele inserido com essas pessoas o tempo todo. Eu acho que a invisibilização, de certa forma, tá aí, né? Então, a gente procurou achar uma ferramenta para contar essa história através de arquivo, apesar disso, que é trazer esses filmes
E aí eu sempre falo que o nosso montador Joaquim Castro contribuiu com o filme nesse sentido, porque a gente já tinha feito uma escolha de que seria um filme 100% de arquivo, sem saber se a gente ia ter toda a história para contar. E aí, quando eu entro na ilha e sinto essas lacunas, o Joaquim contribuiu no sentido de vamos fazer um garimpo de filmes nacionais dessa época, para a gente trazer para dentro do filme esse momento que é Gal nas dunas de Gal, né, ali naquele momento em que eles surgem, Gal fazendo o show com Pérola Negra, que é o Fatal, Natal. que foi registrado por Leon Hirschman, que está na Cinemateca, Betânia, no Betânia Bem de Perto, a cena do Rio de Janeiro, os filmes do Ivan Cardoso ali retratando Torquato Neto. Então, a gente trouxe esse mosaico de cinema nacional para dentro do filme, para conseguir suprir essas lacunas desse início desse menino que não estava no holofote, apesar de ter uma música emplacada por Gal Costa, apesar de ter uma música emplacada por Bethânia, ele não está ali, ele aparece depois. Então, É. nesse sentido, sim, acho que isso fez falta no acervo, mas foi suprido, eu acho que de uma outra forma, que enriquece também o filme e que ressignifica esse material, esses arquivos que são a nossa memória, trazendo para uma contemporaneidade do nosso filme atualmente que vai tornar esses arquivos que eles continuem vivos. A gente mostra esse deslocamento todo que ele fez, né? De um menino do morro para um cara que tinha música na novela. E a gente mostra também o quanto a pressão da imprensa para cima dele e das gravadoras era forte, né? O tempo inteiro querendo que, já que ele veio do morro, já que ele é um menino preto nascido no morro, ele tinha que fazer samba. É quase como se a sociedade dissesse para ele: não saia do seu lugar. Não faça esse deslocamento. Esse lugar aqui não te pertence, esse lugar aqui não é seu. O sucesso não é para você. Você tem que estar sambando na ladeira, carregando lata na cabeça, correndo atrás de bonde. E ele fez esse deslocamento a partir da arte, a partir da música, a partir da poesia. Né? E é um deslocamento muitíssimo bem sucedido, porque ele entra dentro de uma cena, por assim dizer, ali naqueles anos 70, que era a cena mais importante da cultura naquele momento, acontecendo no centro urbano, né? Não estou falando de Brasil, que é um Brasil muito grande para a gente generalizar assim, mas era uma das cenas, sem dúvida, mais importantes que reverbera na cultura e na música até hoje. Então, no meu ponto de vista, o grande problema para ele, com ele, sobre ele, era justamente esse problema da sociedade não aceitar o deslocamento social, né? Ainda que feito, conquistado, com todo o mérito através da cultura e da arte. Que a carreira dele diz, né, que ele teve ótimas madrinhas, né, vamos dizer assim, Bethânia e Gal, mas simplesmente por puro mérito, né, por excelência, por talento, pela força e a riqueza da música dele. Tem uma hora no filme que ele fala: o meu público me acompanha graças a mim. Que Estou fazendo era sucesso assim, graças a mim. É muito bom. Eu acho bonito também o caminho que o filme fez, no sentido de que é, o filme ele chega agora, pelo menos o que eu estou sabendo, né? Ele está chegando agora às telas de cinema muito por conta também do caminho, dessa trajetória de público e de crítica que ele teve durante os festivais, né? Ele foi ovacionado, ele foi premiado, então é quase como, sabe, o público clamando para ter Luiz Melodia nas telas. Eu acho muito bonito que ele chegue através enfim, dessa trajetória, né? quando a gente estreou Não É Tudo Verdade em abril, a gente não tinha nenhuma pretensão. Pretensão a gente acha que tinha, que a gente é pretensiosa, né, Patrícia? Mas a gente não tinha, acho que a gente não tinha a expectativa real de conseguir para circuito comercial, para você ter uma ideia, tá? É um filme de baixíssimo orçamento, feito com muito amor, muita batalha, com poucos recursos para um filme 100% de arquivo, que precisa de liberação e que foi tudo pago, né?
eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar com esse filme, com salas lotadas, com as pessoas saindo, sendo ovacionado, recebendo prêmio em festival. Eu acho que tem um mérito do filme, claro, estou muito feliz. E eu acho que em certos momentos ao longo desses últimos meses, eu estou me considerando uma artista marginal também. Porque eu acho que nunca foi tão difícil fazer um cinema independente no Brasil como tem sido nos últimos anos, com os tempos em que a gente viveu nos últimos anos, ali nos últimos 5, 6 anos, É. e ainda que coincidiu com questões, né, além da questão política, com uma questão de pandemia, com uma questão de streamings não regulamentados no Brasil, para a gente chegar até esse momento aqui. Então, assim, eu me sinto neste momento uma artista marginal com esse filme. Mas esse filme, assim como o Luiz, e eu acho que grande mérito do Luiz, eu acho que o Luiz aqui é o nosso. Com as bênçãos de Luiz Melodia, a gente está conseguindo chegar aos cinemas. Foi um reencontro do Luiz com o público dele. Então, Uhum. isso está sendo muito potente, muito lindo de ver, sabe? Esse reencontro. Ele emociona toda vez. É. Então, a gente está chegando aqui também muito graças ao Luiz, eu tenho certeza absoluta disso. Quem conhece e gosta de Luiz Melodia é emocionante. Para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer uma obra muito diversa, muito rica, muito interessante, porque tem de tudo ali na música de Luiz Melodia. Tem jazz, tem blues, tem samba, tem música caribenha, tem música alternativa, tem poesia marginal dos anos 70. É um verdadeiro deleite. É no coração do Brasil mesmo. Quero muito vocês lá.